Você vem a esse mundo, de repente, em algum momento você percebe toda uma estrutura já existente. Você acredita, você muito jovem principalmente, acredita que o mundo já foi assim, ou sempre foi assim, há muito tempo, com celulares, computadores, internet, redes sociais, alta tecnologia, mundo robotizado, medicina avançada e mundo dos alimentos abundantes. Mas de repente você, em algum momento da sua vida, deve parar para pensar um segundo nisso que eu vou te apresentar, se possível ainda hoje. Mas antes, não se esqueça de ir lá curtir o canal, clique no sininho, clique na opção todos para você receber todos os vídeos e ajude esse canal a chegar aos 1000 seguidores, que é uma coisa que dos últimos 2 meses para cá a gente vem conseguindo alcançar de maneira muito rápida. Gostando das ideias, ajude a divulgar boas ideias. Não gostou de alguma coisa, tem uma crítica, quer que melhore alguma coisa? Mande a sua mensagem aí. A gente está disponível aqui para tentar melhorar e fazer o que for possível para te passar alguma informação que seja relevante da maneira mais correta e precisa possível. Mas nós aqui somos humanos e, como todos sabem, a gente é passível de erro como qualquer ser humano normal. Mas vamos lá. O mais interessante aqui para você pensar, existiu um mundo zero, eu chamei de mundo zero, um mundo do nada. Um mundo que não só era selvagem, mas que não tinha absolutamente nada do que você vê por aí. Nós dormíamos em cavernas, comíamos o que fosse possível ali, tínhamos que matar algum animal ou comer o resto de algum outro animal. Em vídeos anteriores eu já vou mencionando algumas coisas. Vou deixar as descrições aqui, são vários vídeos de inúmeros assuntos. Então, para você não ficar ali procurando, eu vou fazer a descrição de uns 5 ou 6 vídeos que podem te ajudar a formatar essa ideia aqui, ok? O que você tem que pensar, que é muito óbvio, mas que na correria do dia a dia a gente acaba deixando passar. O mundo é um mundo de pobreza e miséria desde sempre. Nós surgimos desse mundo de alguma maneira, da qual eu nem perco meu tempo pensando como é que aconteceu. Tem gente que pensa em Deus, tem gente que pensa numa nave espacial, tem gente que vem com a ciência e fala que foi o desenvolvimento do girino. Eu não gasto minha energia com isso. A gente tem que pensar, na minha opinião, do que a gente tem aqui e como a gente pode fazer melhor. Então, assim, não adianta ficar viajando na maionese, querendo atribuir valor e sentido a coisas que talvez a gente não consiga mesmo uma resposta firme. Seria bom se conseguíssemos, mas talvez a gente não consiga nunca. Baseado nisso, então vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos fazer uma observação séria e verdadeira do que tem aqui no nosso mundo, no nosso planeta, e vamos tentar fazer o melhor que a gente puder. Aí você pensa assim, pobreza e miséria. Isso aqui era um mundo selvagem, de selva, de natureza bruta. E a gente foi lá, foi trabalhando, foi desenvolvendo. Tem vídeos explicando o nascimento da consciência. Ali naquele momento talvez nasça a ciência e nasça também a religião, porque a gente tem que se religar à natureza e ao universo. A gente toma consciência de que Deus existe para quem acredita. Para quem não acredita, paciência, segue a sua vida. Mas vamos lá, de repente você vai lá e percebe que houve um trabalho de geração de riqueza. Trabalho de geração de riqueza, o ser humano vai lá, começa a fazer plantio de coisas, troca disso, troca daquilo, de alimentos, de repente um resolve fazer um sapato, outro resolve fazer uma roupa, e o mundo foi se desenvolvendo. Então, está muito óbvio que a pobreza ela não se origina da riqueza que nós temos hoje. O que se origina hoje, que é mão do homem, é a desigualdade. E a desigualdade ela ocorre porque a gente não conseguiu ainda criar uma maneira de inventar um ser humano diferente do que nós somos, com todas as nossas qualidades e defeitos. É isso que nós temos aqui. Não gosto de teorias que ficam empurrando goela abaixo, que o ser humano tem que ser uma outra coisa que ele é. Nós precisamos encontrar o desafio, Aliás, um bom tema para esse vídeo seria desafio. O desafio é pegar toda essa potencialidade que nós temos e fazer com que o maior número de pessoas possível alcance um padrão de vida mínimo decente. É claro que eu gostaria que não existisse pobreza e miséria, mas ela existe desde os tempos mais remotos, não fomos nós que inventamos. A situação aqui sempre foi crítica. O que nós conseguimos foi criar, por meio de tecnologia, avanço, estudo, gerar riquezas.
O problema, o grande problema é que a gente ainda não conseguiu fazer isso de maneira que pelo menos os mais pobres vivam com o mínimo de dignidade possível. Isso ainda não aconteceu. Isso é fato. Se você olhar para o problema de maneira equivocada, você vai encontrar pseudo-soluções. Soluções que, na verdade, que parecem soluções, mas não são. Que só aumentam o problema. Você já sabe do que eu estou falando. Existem sistemas e ideologias aí que só aumentam a pobreza e a miséria. Nós estamos falando aqui do seguinte, reconhecer que o mundo sempre teve pobreza. Nós nascemos no mundo, fomos jogados nesse mundo de alguma maneira que não havia alimentos. Nós tivemos que descobrir maneiras de produzir alimentos, nós tivemos que descobrir maneiras de ir para a caça, caçar animais, preparar alimentos de inúmeras maneiras. Esse tem sido o desafio da humanidade desde os tempos mais primórdios. Acontece que em algum momento, e choca bastante, eu confesso isso, existe uma desigualdade, gente que começa a ter um padrão de vida muito elevado e gente que continua ali num padrão de vida bastante ruim, bastante limitado de alimentos, de condições de vida mais básica. Então o desafio aqui é continuar trabalhando para sair da pobreza e da miséria, gerar riqueza, distribuir riqueza. Não tem como você distribuir riqueza se você não produz riqueza. Então primeiro você produz a riqueza e você tenta de alguma maneira encontrar soluções para distribuir riqueza. Ok? Esse é o desafio, não é acabar com o mundo que a gente criou, mas sim tentar encontrar maneiras de torná-lo melhor. Aqui no mundo do zero, no nada, era um mundo de maldade e continua sendo assim até hoje. O desafio aqui, vou colocar de novo aqui, maldade. O difícil aqui é imaginar que mesmo no mundo repleto de tanta maldade, ainda tenha gente, e muita gente, querendo promover o bem. O desafio, então, é entender por que nós vivemos num mundo de maldade e por que é tão difícil fazer essas pessoas entenderem que o caminho melhor é o caminho do bem. Distribuir bem, criar o bem, multiplicar isso. Então, uma frase bem simples é: impressionante como no mundo de tanta maldade, isso é frase de um filme, se eu não me engano, ainda tenha tanta gente querendo promover o bem, fazer o bem. Então o desafio aqui é envolver as pessoas e mostrar para elas, dentro do possível, o quanto o bem é uma coisa que se multiplica. Quando você faz o bem para alguém, você está fazendo a si mesmo também. Quando você faz o mal, também você está fazendo para o outro e para si mesmo. E o mal é degeneração, é fim do poço. Só que é um mundo que já era selvagem, que já tinha isso no DNA, quer dizer, você cresce num mundo lá selvagem em que você só consegue se alimentar matando um animal, por exemplo. Isso deve ter gerado alguma consequência psicológica no ser humano. Então o desafio aqui é sair dessa condição ruim para essa condição mais ideal. Com relação ao selvagem, é bem simples. Se nós trabalhamos, desenvolvemos, trocamos ideias e informações, nós vamos saindo aqui de um mundo selvagem para um mundo de alta tecnologia. Então, para desenvolver alta tecnologia, nós precisamos continuar no mundo social, dividindo informações. Então, o desafio sempre foi esse, sair daqui para cá. Aqui você já começa a perceber que no fundo, esse mundo do nada, do zero, ele predominava em todas as coisas. E a gente aqui é que foi desenvolvendo cada área, né? Então, difícil mesmo é ter ainda um mundo primitivo, que eu considero que ainda em alguns aspectos nós vivemos no mundo primitivo. Ele já foi muito mais primitivo do que é hoje, mas um mundo de espiritualidade. Espiritualidade, né? Vou colocar até um tracinho assim para lembrar que depois que continua a palavra. O que seria essa espiritualidade? Quais são os quesitos e os pontos que realmente podem ser? Não vamos confundir falsas ideias, psicologia, pseudofilosofias, né? Ceticismo, hedonismo, niilismo. O estoicismo já tem um aspecto que às vezes em algum momento você pode tirar alguma coisa boa dele ali, que é você encarar a realidade e assumir responsabilidades. Até aí, de repente, dá, mas entender o limite dessas coisas e até que momento elas podem ser benéficas, em que momento elas estão causando mal para a gente. Aqui eu vou colocar zero consciência.
Então nós vivíamos num mundo em que a gente não tinha consciência de nada, de nós mesmos, do mundo que vivíamos, e em algum momento nós conseguimos perceber que o mundo, e tem vídeo meu falando a respeito, conseguimos perceber o mundo, que a gente adoece, a gente envelhece, que a gente morre, que existe o outro, então você reconhece o outro. Então meio que o nascimento da empatia, da consciência. Eu vou colocar aqui religião e ciência. Religião, ciência, meio que representando tudo isso, a empatia pelo outro, a religação com a natureza, o desenvolvimento tecnológico que já volta para cá. Nós nascemos e fomos criados num mundo muito cruel, muito seco, muito bruto. Então o desafio é sair desse mundo terrível aqui, cheio na verdade, cheio não, vazio, né? Cheio de nada, se pudesse dizer assim. Um mundo bastante primitivo, no qual a gente tem um desafio. E esse desafio, e eu costumo dizer o seguinte, o desafio aqui de cada ser humano é reconhecer que você só chegou à fase adulta porque alguém cuidou de você. Então o desafio aqui é devolver ao mundo mais do que você recebeu. Reconhecer que era um mundo muito primitivo, sem coisa alguma, de natureza bruta, e que o ser humano foi desenvolvendo várias coisas. Você tem que saber o limite ali, cuidar dos seus interesses e ajudar a sociedade. Mas possível, sendo possível, tendo a oportunidade. O grande desafio aqui não é de se revoltar e se achar o injustiçado, o coitadinho. Coitadinho eram esses caras aqui, ó, que saíram do nada lá há 10, 20, 30 mil anos, que começou a ter algum desenvolvimento, que é difícil até datar, especificar o momento. Esses caras aqui, sim, eram os nossos grandes heróis. Existe uma tradição que esses caras foram trabalhando, desenvolvendo as coisas. A existência continua sendo difícil. O desafio realmente é não ficar se vitimizando, sendo coitadinho, achando que o mundo, você é injustiçado, né? O nascimento do ego tem esse problema, ele faz o homem ficar olhando muito para dentro de si mesmo da forma negativa, não para autoconhecimento, mas simplesmente para ficar massageando o próprio ego, se sentindo ou mais ou menos do que alguma coisa. E aí o desafio é você pegar tudo isso, reconhecer que você só está aqui na fase adulta porque alguém cuidou de você, que o mundo tem uma tradição e que diante dessa tradição, responsabilidade nossa que eu assumo para mim e que espero que você assuma para você, é sempre da tentativa, é um exercício diário, diria até minuto a minuto, de devolver ao mundo mais do que você recebeu. Reconhecer tudo isso que eu falei aqui vai te ajudar a perceber o quanto nós temos que ser gratos. E, dentro dessa gratidão, devolver o que for possível. Uma mensagem positiva de tentar fazer o mundo um mundo melhor.